diretor de Relações Institucionais da seguradora líder DPVAT, que falará sobre DPVAT 40 anos, uma conquista para os cidadãos brasileiros. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à AND a oportunidade do sistema DPVAT poder apresentar um pouquinho do seu trabalho, do que ela faz, da importância dessa atividade no cenário não só econômico, sob o ponto de vista de seguro, mas também social, diante das políticas de prevenção a acidentes e atendimento aos acidentados que a gente faz. Tá? Eu acho que era importante começar a divulgar um pouquinho mais para o cidadão brasileiro o que é o DPVAT, porque, infelizmente, é uma operação que é muito utilizada e pouco conhecida pela população de uma forma geral, e tendo em vista os expressivos valores e quantidade de vidas atendidas anualmente. Então, a ideia é passar um pouquinho para os senhores o que é a nossa operação. Então, de uma forma geral, o DPVAT ele é um seguro de responsabilidade civil, já presente no nosso ordenamento jurídico há 40 anos, tendo passado nesses 40 anos por uma série de evoluções. O objetivo dele é cobrir danos causados às vítimas de acidentes de trânsito, tendo como coberturas básicas a cobertura de morte, tendo um valor de indenização de R$ 13.500 para esse tipo de cobertura, a cobertura por invalidez permanente, e aí eu acho que é muito importante se caracterizar que para a invalidez ser caracterizada como passível de pagamento pelo DPVAT, que seja realmente uma invalidez permanente, de caráter permanente, seja ela parcial, seja ela total. E o valor da cobertura se estende até R$ 13.500, dependendo da extensão dessa invalidez. E a terceira cobertura, ela é destinada a reembolso de despesas médicas, hospitalares, com remédios, oriundas das consequências de um acidente de trânsito de menor gravidade. Quem são os beneficiários do DPVAT? E aqui eu acho que tem uma informação bastante relevante, que, diferentemente dos outros tipos de seguro, todo cidadão brasileiro nasce como um indivíduo segurado pelo DPVAT. Qualquer pessoa em território brasileiro que sofra um acidente e tenha consequências abrangidas por aquelas 3 coberturas, ela já é segurada, independente de responsabilização do condutor do automóvel ou sequer do pagamento de seguro por parte daquele proprietário. Então, no caso de morte, o beneficiário da indenização são os seus herdeiros legais. No caso da invalidez permanente e do reembolso da despesa médica, o beneficiário é a própria vítima do acidente. Aqui tem umas características que eu julgo também bastante importantes de esclarecimento. O primeiro é que uma seguradora usual, ela pode escolher qual ramo de seguro ela vai operar e qual a abrangência do seu seguro a nível de território. Então, se ela entende que alguma região do Brasil não é economicamente razoável para a sua operação, ela deixa de operar naquela região e vai para aquelas que tendem a gerir um lucro maior, a gerar um lucro maior. Diferentemente, a seguradora líder ela opera em todo o território nacional. Então, onde houver um acidente de automóvel em território nacional, há uma cobertura do seguro DPVAT. Ela indeniza todas as vítimas de acidente, sejam elas transportadas pelo veículo acidentado ou não. Então, a gente tem cobertura para o motorista, para o passageiro e para o pedestre que eventualmente for atingido por aquele acidente automobilístico. Como eu disse, ele independe da culpa do motorista que causou aquele acidente. Então, a culpa ela pode ser depois discutida no âmbito judicial ou até mesmo administrativo, mas fora do seguro DPVAT. Houve a vítima, houve a comprovação do nexo entre o acidente e a vítima, a cobertura ela é válida, existente e devidamente cumprida. Independe da quantidade de acidentes que aquele veículo ou aquele indivíduo possa ter. Por mais estranho que possa parecer, muitas vezes acontece
de um proprietário ou um motorista menos precavido se envolver em 3, 4, 5 acidentes no mesmo exercício, no mesmo ano. E isso principalmente nas categorias de motocicleta. Independe da identificação de veículo, quer dizer, nós podemos ter um acidente de atropelamento em que a vítima não conseguiu anotar a placa do veículo, o veículo fugiu do local do acidente, mas em havendo indícios suficientes de que houve aquele acidente que foi causado por um automóvel, uma motocicleta, um ônibus, um caminhão, aquele acidente é considerado acidente de trânsito indenizado devidamente. Da mesma forma, independe do pagamento do seguro por parte do proprietário. E aqui cabe uma única ressalva. Se no caso do acidente, o proprietário do veículo for o condutor e ele se tiver alguma consequência, a cobertura para ele não vale naquele acidente. Mas todas as demais vítimas, passageiros ou terceiros, são todos indenizados, desculpa, independente do pagamento ou não do DPVAT naquele ano para aquele veículo. E ele vigora exatamente no ano civil, apesar do pagamento cumprir um calendário muito parecido com o calendário de PVA de cada uma das unidades da federação. Aqui eu queria mostrar o seguinte, na verdade, o DPVAT ele é uma operação que é gerida por 77 seguradoras. Existe um pool de seguradoras, são as principais seguradoras que operam no nosso país, se reuniram para poder dar essa capilaridade que foi descrita aqui um pouquinho antes de abrangência nacional. Então, eu costumo dizer que o DPVAT foi a primeira PPP que deu certo no país. E por que eu digo que é uma PPP? Na verdade, você tem as seguradoras privadas que dão capacidade econômica para essa operação funcionar. Ela arrecada um volume de prêmios bastante significativos, eu vou passar um pouquinho adiante, coisa perto de 9 bilhões de reais por ano. Repassa parte desses recursos para o Sistema Único de Saúde, para o Denatran, para fazer frente a uma série de obrigações. Ela tem acordos bastante importantes com cada um dos DETRANs para que esses funcionem também como órgão de arrecadação, e com isso a gente consegue, de uma forma bastante eficiente, tratar o processo arrecadatório de administração do sistema, e temos também convênios com o Sindicato dos Corretores para fazer o atendimento das vítimas de acidentes de trânsito. Então, com isso eu entendo que existe uma parceria bastante eficiente, iniciativa privada e o poder público, para que esse sistema possa funcionar, as indenizações serem pagas de forma bastante abrangente. Aqui eu queria mostrar para vocês que é bastante simples o processo de pagamento de sinistros de um acidente de DPVAT. A gente tem que acabar com essa lenda que existe no mercado de que o pagamento do DPVAT é complexo, é demorado, de forma que facilita o trabalho de atravessadores que se aproveitam desse momento bastante, eu diria assim, sensível das vítimas ou dos seus beneficiários e acabam tirando parte do valor da indenização como comissão para atender os trâmites. Na verdade, basta que uma seguradora, participante desse convênio, que eu disse são 77 seguradoras, qualquer sindicato de corretores de seguros ou agências do correio, entregue a documentação mínima obrigatória, que seria basicamente a comprovação do acidente que se dá para um boletim de ocorrência policial, o atestado de óbito no caso de falecimento, ou o laudo do IML nos casos de invalidez, e que esse laudo seja contundente no sentido de afirmar que aquela invalidez é de caráter permanente, para que possamos fazer a quantificação ou a extensão dessa invalidez para fazer o cálculo, então, do valor de reembolso. E, fora isso, os documentos normais de identificação, inclusive de comprovante de residência. Com isso, qualquer pessoa pode, a esses pontos de atendimento, dar entrada em até 30 dias, a indenização é efetuada na conta corrente ou na conta poupança da vítima ou do beneficiário, e se ela não for detentora de uma conta bancária, nós providenciamos a abertura dessa conta corrente para que ela possa receber sem qualquer problema. Aqui é mais uma prova de que essa parceria público-privada funciona no DPVAT, para facilitar a vida do cidadão, do segurado.
nós colocamos dentro do documento de trânsito o bilhete do seguro. Então, quando os senhores recebem o CRV ou CRLV, podem ver que tem um pedacinho lá que faz parte do documento, que é a comprovação do pagamento anual do seguro obrigatório, do seguro DPVAT, e nele constam todas as informações, inclusive de atendimento, que eu descrevi agora no slide um pouquinho anterior. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a formação do preço do seguro DPVAT, que é uma outra questão bastante polêmica. O seguro DPVAT, ele tem a precificação calculada pela Superintendência de Seguros, então não é a seguradora que faz esse cálculo do prêmio, é a própria Superintendência de Seguros, usando como principal ferramenta, o subsídio, a sinistralidade de cada uma dessas categorias. Então, na verdade, nós temos essas categorias separadas, o que é automóvel particular, o que é ônibus e caminhão, o que é motocicleta, enfim. E para cada categoria dessa existe um nível de sinistralidade, esse nível de sinistralidade é utilizado para precificação. Por isso, vemos aqui, por exemplo, que a categoria de motocicleta é uma categoria que teve uma evolução de preço do seu seguro crescente em função da alta sinistralidade. Depois eu vou mostrar em um pouquinho mais de detalhes. Hoje nós temos na frota nacional cerca de 27% composta de motocicleta. Entretanto, 75% das indenizações são pagas a motociclistas. Então, ela tem um índice de sinistralidade que justifica essa elevação de preço. Aqui tem uma informação importante a respeito da categoria nova que vai ser criada agora em 2016, já anunciada pela SUSEP, que é referente aos ciclomotores. Foi um pleito da AND, encabeçada principalmente pelos DETRANs de Pernambuco e da Paraíba, que enviaram correspondências para a própria seguradora líder para que pudéssemos interceder junto à SUSEP na criação dessa categoria, visto que são veículos equiparados à motocicleta, mas com potência muito menor, com, eu diria assim, a princípio, exposição de risco muito menor que de uma motocicleta, portanto, deveria ter um custo muito menor no prêmio do seguro. Como não tínhamos estatísticas suficientes, porque essas motos, muitas não eram registradas, e a partir do advento da legislação recente que qualificou o ciclomotor como passível de licenciamento, a SUSEP, então, procedeu a alguns estudos, com subsídios que ela obteve de várias fontes, e provavelmente vai divulgar um valor de prêmio inferior ao prêmio hoje, visto qual é o prêmio de moto, que está em cerca de R$ 290. Então, deve ser um valor bastante inferior, mas não temos exatamente qual o valor definitivo. Mas, de qualquer jeito, o ciclomotor é uma realidade, principalmente nas regiões do Nordeste. A Lei 13.154 a incluiu como passivo de licenciamento, e aí nós temos que diferenciar entre os ciclomotores novos, que serão comprados agora e provavelmente emplacados e vai seguir o trâmite normal, e o tratamento que cada unidade da federação vai dar para aquele estoque de ciclomotores que tem aí eu diria assim, um ambiente meio confuso para que você possa fazer o licenciamento, porque não há registro, BIM, muitas vezes uma pessoa já vendeu para uma outra sem qualquer tipo de documentação comprovando essa transferência. Mas, de qualquer jeito, eu acho que é uma questão de política de cada estado, e a seguradora líder, em conversa com cada uma dessas unidades da federação, vai seguir a metodologia para cobrança do DPVAT, conforme for decidido por cada um dos estados. Para o ano de 2015, assim, antes de 2015 não há qualquer cobrança a ser efetuada sobre esses ciclomotores. O nosso entendimento é que a cobrança deva ser feita para 2015 no preço de motocicleta, porque a nova categoria ainda não existe, proporcional ao período do início da lei, de julho até dezembro. Então, esse é um trâmite que nós estamos tratando já com cada um dos DETRANs e das secretarias de Fazenda. E aí, eu acho que é importante deixar registrado que a legislação, que a normatização que a SUSEP encaminhou para aprovação e deve ser submetida ao Conselho Nacional de Seguros, que é o órgão maior normativo de seguros, sobre a caracterização de ciclomotor, ela engloba não só as famosas cinquentinhas, mas também as bicicletas elétricas.
Então, tem até uma descrição que eu acho até meio confusa da gente averiguar, porque ela diz assim, mais ou menos, são veículos de 2 ou 3 rodas, de motor a combustão interna, de até 50 cilindradas e velocidade máxima de 50 km por hora. São as cinquentinhas, eu não tenho a dúvida em relação a isso. Depois vem um segundo item que diz, veículos de 2 ou 3 rodas, com motor a propulsão elétrica, até 40 kW, até 4 kW, e capacidade máxima de motorista e passageiro de até 140 kg. Eu não sei como é que a gente vai dimensionar o peso de piloto e garupa para 140 quilos, e que também atinja o máximo de 50 km por hora. Tenha este veículo pedal para acionamento ou não. Então, está caracterizado que são as bicicletas elétricas, e eu não sei como cada um dos DETRANs vai proceder para licenciar também este tipo de veículo, mas eles estão sujeitos também ao pagamento do DPVAT. Aqui é aquele ponto importante que eu queria dizer para vocês, é o seguinte, muita gente acha que o DPVAT é um imposto, por ser um seguro de natureza obrigatória, de caráter obrigatório. Na verdade, ele não é um imposto, ele é um seguro, efetivamente, que tem uma parcela importante de repasse para o governo. Então, o que eu queria mostrar nessa pizza aqui, na verdade, nós temos, dos 100% arrecadado pelo seguro DPVAT, 45% são destinados ao Sistema Único de Saúde, através de legislação, e esses 45% são destinados para o custeio de atendimento a vítimas de trânsito nos hospitais públicos. 5% destinados ao DENATRAN para que ele coordene programas de prevenção de acidentes. Nós temos 4% que são utilizados para despesas administrativas da seguradora, então, pagamento de pessoal, sistemas de informática, etc., 0,71% destinados à corretagem de seguro, e aqui cabe um registro que o seguro DPVAT pago para veículos particulares, táxis, caminhões e motocicletas não tem a corretagem, não tem a intermediação de corretor. O corretor ele só existe para intermediação dos seguros de ônibus e micro-ônibus, que são categorias mais complexas de se administrar em função do volume de pessoas que ele carrega. Nós temos 2% como margem de resultado das seguradoras, e isso é importante. Então, na verdade, esse aqui é o lucro máximo que cada seguro, daquelas 77 seguradoras, pode obter no seguro DPVAT. Então, muita gente diz assim, para onde vai o dinheiro do DPVAT, etc., etc. Então, na verdade, as seguradoras participam do consórcio, têm limitação de 2% de todo o total arrecadado. E o restante, que dá um pouco mais de 43%, que é essa parte aqui, ela serve para pagar as indenizações e formar uma reserva, que é, na verdade, todo seguro, ele tem uma reserva matemática utilizada para pagar seguros que a gente estatisticamente sabe que os sinistros ocorreram, mas ainda não foram avisados. Então, só para dar uma ideia, a cada acidente, a vítima ou beneficiário tem até 3 anos para reclamar aquela indenização. Então, a indenização que eu estou pagando esse ano não é necessariamente de acidente ocorrido nesse ano. Então, existe uma reserva matemática que é calculada estatisticamente, que a gente utiliza para fazer, para honrar com esses 43% aqui. E aqui, eu estou pulando alguns slides aqui, porque como a gente já está um pouquinho atrasado, estou tentando acelerar para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Eu vou passar só nas partes mais importantes. Essa é outra coisa importante, como eu disse, a gente tem abrangência absolutamente nacional, e nós temos, hoje, um pouquinho mais de 8.000 pontos de atendimento do DPVAT para que as vítimas possam se dirigir sem qualquer tipo de intermediação e receber a sua indenização de forma integral, sem ter que pagar absolutamente nenhuma parcela para advogado, para despachante ou para intermediário de qualquer natureza. E nesse âmbito, eu acho que cabe uma ressalva aqui de que foi muito importante o convênio que nós fizemos com os Correios, porque, apesar do Correio não ser exatamente
o local onde a vítima ou beneficiário vai obter as melhores informações sobre o seguro DPVAT, mas ele tem abrangência absolutamente nacional. Sem a parceria dos Correios, não conseguiríamos estar nos lugares mais remotos desse nosso país. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Na verdade, isso aqui é um resumo de todos os slides anteriores. Aqui eu queria mostrar um pouquinho a curva de indenizações que foram pagas pelo seguro DPVAT desde a criação da seguradora líder, que se deu em 2008. Então, como eu disse, o seguro DPVAT ele existe há 40 anos, mas desde 2008 foi criada uma seguradora, que é a seguradora líder. Ela é uma das 77 seguradoras que participam do consórcio e foi nomeada como administradora de todo o sistema. Então, ela centraliza todos os processos e todas as informações. Então, desde sua criação, quando conseguimos efetivamente criar uma base de dados para a formação estatística, a gente consegue ter essas informações. Então, vejam que as indenizações elas vêm ocorrendo de uma forma bastante significativa, do ponto de vista de crescimento de sua base de pagamentos. Aqui nós estamos falando de quantidade de sinistros que foram avisados e pagos. Nesse número não estão os sinistros avisados que foram recusados por falta de cobertura ou por fraude, mas, de qualquer jeito, vemos que a elevação significativa se dá na invalidez e não na morte. Na morte, em alguns casos, a gente tem até diminuição de volume de pagamento, mas o grosso se dá em invalidez, e eu vou mostrar um pouquinho adiante. Basicamente, 80% disso por conta de acidentes de motocicleta. E aqui tem uma boa notícia, porque apesar dessa baixa de curva aqui, ainda não temos o ano de 2015 completo, ela é até outubro de 2015, ela já mostra que em 2015 vamos pagar menos indenizações do que pagamos em 2014. Em 2014 pagamos 763 mil indenizações, vamos pagar um pouco menos esse ano. Agora, essa é uma boa notícia, do ponto de vista estatístico para a gente, do curto prazo, mas eu gostaria de lembrar que, como a vítima tem até 3 anos para poder pedir o seguro, pode ser que essa curva se reverta no ano seguinte com as indenizações que não foram devidamente avisadas esse ano. Mas a nossa percepção, a percepção da nossa equipe técnica, é que efetivamente a gente tenha atingido o ápice das indenizações aqui e que a gente comece a regredir um pouquinho, tomara que seja isso. E aqui eu gostaria de entrar efetivamente na relação entre o DPVAT e o tema do nosso congresso, que são os jovens. Aqui já foi comentado anteriormente, nos painéis anteriores, a concentração de indenização em pessoas de 18 a 34 anos, que já é mais de metade das indenizações pagas. Então, essa é uma notícia muito ruim para o sistema. Se você imagina pagar uma indenização para uma pessoa de 18, 19, 20 anos, e como a gente mostrou aqui, boa parte disso de invalidez, significa que, além de você estar tirando um jovem do mercado de trabalho, nós vamos pagar uma indenização para esse indivíduo, provavelmente esse cara não vai trabalhar, o resto da vida. Então, nós vamos estar pagando uma aposentadoria de INSS por mais 60, 70 anos para esse indivíduo. Então, assim, é uma perda econômica que existem já estudos científicos que mostram o efeito disso na economia. Assim, é uma evolução que a gente tem que olhar com muito carinho e trabalhar, porque isso aqui pode virar efetivamente uma epidemia. Então, aqui, o recado desses slides é o seguinte: muita atenção com os nossos jovens, porque a gente está perdendo força de trabalho, a gente está incrementando despesas com previdência social, e isso pode preocupar muito a nossa sociedade. Assim, aqui é o mesmo slide, aquele era de 2014, esse 2015, até o mês de outubro, e ele mostra exatamente o mesmo percentual, quer dizer, a gente não teve nenhuma grande evolução, pelo contrário, de 2014 para 2015 em relação a esses acidentes. E aqui o que eu queria mostrar, reforçar o que eu já comentei, que boa parte disso é pago aqui, é invalidez. Então, vejo, essa aqui é de 18 a 24 e essa aqui de 18 a 34 anos, podem ver que o grosso das indenizações ainda está na invalidez. E todas elas, aqui, grosseiramente concentradas no motorista ou no piloto da motocicleta.
O laranja aqui é para o passageiro e o azul para pedestre. Então, vejam que nós realmente estamos falando aqui de concentração e invalidez, e estamos falando de motocicletas. Eu tenho várias outras estatísticas, mas eu acho que não vale a pena a gente se entrar nisso aqui. Depois eu deixo a apresentação, quem quiser ter acesso, ela tem dados detalhados, porque ela fala de tipo de região, horário de acidente, enfim, tem uma série de informações que podem ser acessadas. E aqui é um slide para demonstrar o seguinte: o que é que leva a essa concentração de acidente de motocicleta? Então, a gente tirou algumas fotografias, e aqui, sem qualquer juízo de valor, são concentradas na região Nordeste, e muitas delas centradas naquelas cinquentinhas, que a legislação diz o seguinte, que elas não podem trafegar em vias, em estradas, rodovias, ela não pode ter mais de 140 quilos de peso, ela não pode atingir mais de 50 km por hora, e por aí vai. E o que a gente vê não é isso. Então, olha essa cena, levando para a escola as crianças. Recentemente, o Fantástico fez uma reportagem sobre esse tipo de assunto, e apareceu um pai que estava com uma criança toda quebrada, essa criança tinha caído da moto, e ele disse assim, não, quando ela ficar boa, eu vou voltar a levá-la para a escola de motocicleta, porque eu não tenho outro tipo de transporte. Então, essa é uma realidade que a gente tem que conviver. E nós soltamos uma estatística recentemente, de 2008 a 2015, quer dizer, quando a gente tem essa base estatística, nós pagamos mais de 7 mil indenizações, olha o número, 7 mil indenizações de acidente de moto para crianças menores de 7 anos de idade. Lembrando que a legislação proíbe crianças de até 8 anos andarem de moto, e a partir daí só podem se o pé alcançar a pedaleira. Nós pagamos 7 mil indenizações, quase 20% por morte de crianças menores de 7 anos andando em motocicleta. Então, aqui é uma questão, primeiro, de educação e, segundo, de fiscalização, para que isso não possa acontecer. Porque eu acho que, se para a gente da seguradora dói pagar uma indenização dessa natureza, imagina para um pai, para uma mãe, que tem um filho acometido, muitas vezes por irresponsabilidade deles mesmos. E aqui eu gostaria de mostrar também o uso correto da motocicleta. Quer dizer, motocicleta não é um mal, a motocicleta não é o demônio da vez, quer dizer, ela utilizada de forma adequada, ela tem o seu mérito. Então, o que a gente precisa é do uso consciente desse veículo, que infelizmente tem trazido estatísticas bastante negativas para o sistema de DPVAT de uma forma geral, e eu acho que para custo da sociedade, seja um custo econômico, seja um custo médico-social.